Bom, na verdade nós estamos em 2 Reis 3, mas hoje praticamente não vamos... só vou lembrar vocês por que nós estamos falando sobre o sacrifício diário, porque naquela batalha, se vocês até quiserem dar uma conferida, porque assim a gente faz uns parênteses meio longos, né? Então a gente precisa lembrar de onde que veio o parênteses, né? Então em 2 Reis 3, que é a história que nós estamos estudando, ele fala sobre uma batalha entre 3 reis que fizeram uma aliança contra os moabitas, e eles foram consultar Eliseu. Eliseu recebeu a palavra do Senhor para eles e falou que era para fazer covas. Nós estudamos isso na semana passada, alguma coisa, o que poderiam ser as covas, o que poderiam ser o que poderia ser essa preparação para quando a chuva vier, quando a água vier, não se desperdiçasse. Então, isso foi uma coisa. E a outra, então, que em 2 Reis 3, versículo 20, de acordo com a palavra do Senhor, eles prepararam as covas, prepararam o espaço, né, para conter a água. E no versículo 20 diz: na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, vinham as águas pelo caminho de Edom e até se encheu de água. E como isso, em vários momentos, até com Elias também, que é sempre interessante a gente comparar Eliseu com Elias, naquele grande momento de Elias, o fogo, assim, a oração de Elias, e logo em seguida o fogo desceu do céu, em 1 Reis 18, exatamente não na parte da manhã, mas na parte da tarde, na hora do sacrifício da tarde. Esse aqui, a água veio, não tinha água, o leito do rio ali estava totalmente seco, mas a água veio exatamente no horário da oferta da manhã. Então, isso que a gente começou a questionar na semana passada, o que poderia significar isso. E como isso aparece em outros lugares também, em vários outros lugares, tem no Velho Testamento, tem no Novo Testamento, até o horário que Jesus morreu seria provavelmente perto do horário do sacrifício da tarde. Então a gente começa a perguntar, o que quer dizer isso? Por que Deus dá importância ao horário? Então por isso nós estamos explorando. Então eu coloquei aqui só algumas coisas para a gente lembrar o que nós já falamos e para a gente dar sequência. Nós sabemos que Deus é Espírito. Então quando a gente fala, até Jesus, a gente lembra muito quando fala assim que Deus é Espírito, a gente lembra bastante do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, que naquele tempo tinha Jerusalém, né, tinha o templo em Jerusalém, no tempo de Jesus, e tinha uma outra região que tinha a parte da Jerusalém ficaria na parte que nesse tempo que nós estamos estudando chamaria Judá, né, o reino de Judá, porque o reino ficava dividido entre Judá, onde ficava Jerusalém, e as outras 10 tribos. Então, nesse tempo de Elias e Eliseu, tinha 2 partes. No tempo de Jesus, tinha 3 partes. Se você olhar no seu mapa, quase todas as Bíblias tem mapas do Velho Testamento, tem mapa do Novo Testamento. Se você olhar um mapa do tempo de Jesus, você, quase invariavelmente, o mapa vai mostrar as 3 grandes divisões da terra de Israel. Tinha a parte de Judá, onde ficava Jerusalém, continuava igual, mas essas outras 10 tribos era dividida em 2 partes. Samaria, a mulher samaritana, tinha uma região, uma parte, Samaria, que inclusive nesse tempo de Acabe, onde ficava Samaria, a cidade de Samaria, mas agora toda a região chamava Samaria. Então tinha a cidade, que era a capital dos reis, em Samaria, e tinha Galileia, que a gente conhece, lembra do tempo de Jesus, por causa do mar da Galileia, mas era a região em volta da Galileia. Então tinha essas 3 partes. Os judeus, os que eram considerados judeus,
raça pura, né? Não tem isso, né? Mas os que eram realmente considerados judeus no tempo de Jesus eram os que habitavam na Judéia, e eles eram os mais cultos, ficavam perto de Jerusalém, eles eram considerados superiores, e tinha Galileia, que eram judeus também, mas eram o povo mais pobre, por isso que, né, os galileus, os discípulos de Jesus, vários deles eram galileus, eles eram considerados pessoas incultas, pessoas que não podiam discutir com os fariseus, mas tinha Samaria, que era uma raça mista, que depois aqui na nosso estudo um pouco mais para frente nós vamos descobrir, você talvez já saiba, mas tem uma explicação de onde vieram os samaritanos. Os samaritanos eram uma raça misturada. Era depois do cativeiro das 10 tribos, ficou um resto de judeus. A rei da Síria levou a maioria embora, mas ficaram alguns judeus israelitas, né, na terra, mas eles começaram a se misturar, a casar, a misturar com outros povos que o rei da Síria também mandou para morar lá. E essa mistura entre judeus e outros povos que surgiu o povo chamado samaritano. Mas a questão não era só a questão da raça, a questão também é que eles misturaram a religião. Então eles também tinham assim uma mistura, eles acreditavam em Jacó, nos patriarcas, mas eles tinham outras misturas, então a religião deles, assim como no tempo das 10 tribos, né, como Jeroboão, ele também misturou a lei de Deus, a palavra de Deus com outras práticas e fez uma salada que não agradava a Deus. Então, quando Jesus falou com a samaritana, com a mulher samaritana, os samaritanos eram tão desprezados, vocês lembram o Evangelho, ele fala que os judeus, os discípulos de Jesus, estranharam o fato de Jesus estar conversando com uma samaritana, além de mulher, uma samaritana. Então, isso é porque eles consideravam assim como algo talvez até pior, que o judeu não podia misturar com gentios, né, para comer juntos e para adorar juntos, e os samaritanos talvez fossem quase piores, mas pelo menos da mesma classe dos gentios. Eles eram pessoas com quem os judeus não podiam se misturar. Mas enfim, a ideia que eu quero lembrar é que quando Jesus falou com a mulher samaritana, ela perguntou, vem cá, que lugar? Ela percebeu que Jesus era o profeta, que ele falou da vida dela, então ela aproveitou para tirar uma dúvida, né? Se você tivesse a visita de um anjo ou uma experiência com Deus, você ia ter a sua perguntinha pronta na mente, ou você ia ficar sem saber o que falar, o que eu pergunto primeiro? A mulher sabia o que perguntar, ela tinha uma dúvida. Todo mundo fica discutindo, os judeus falam que é Jerusalém, nós falamos que é nesse monte aqui, onde era Jacó também era um homem de Deus, por que vocês acham que vocês têm um lugar mais santo do que nós? Então, aí que tem aquela famosa passagem, o famoso texto que Jesus fala assim, não é nem Jerusalém e nem Samaria, Deus é Espírito, e você pode se encontrar com Deus em qualquer lugar. Então eu só quis contrastar isso aqui porque hoje, na nova aliança, hoje onde nós estamos, nós os gentios, nós que nem entendemos muito sobre os judeus, nós que entendemos que o Novo Testamento veio para nos levar além do Velho Testamento, então tem todas aquelas diferenças entre a lei, entre o Velho Testamento e o Novo, e uma das grandes diferenças, corretas inclusive, é que na nova aliança, Deus não se prende a um lugar. E nós poderíamos incluir, Deus não se prende a uma hora. Deus pode encontrar comigo, com você, em qualquer lugar e a qualquer hora. Então essa é a afirmação. Quando Jesus falou assim, Deus é Espírito, e nós precisamos adorá-lo em Espírito e em verdade, Jesus estava se referindo a essa mudança. Não tem mais que ir especificamente ao templo em Jerusalém. Você pode, porque na lei, todos os homens tinham que ir 3 vezes por ano a Jerusalém. Eles tinham que ir lá.
E Jesus está dizendo, agora não é assim, não precisa mais brigar. Samaritanos falam que o lugar sagrado é aqui. Os judeus falam que o lugar sagrado é Jerusalém. Não tem mais diferença para Deus. Você pode encontrar com Deus em qualquer lugar. Deus é espírito. Porém, o que nós estamos querendo agora pegar, o equilíbrio, porque Deus mostra na trajetória de Deus com seu povo, Ele revela verdades, depois mais na frente Ele revela outras verdades, e às vezes uma verdade parece que contradiz a outra. Por exemplo, no Velho Testamento tinha lei, tinha que obedecer. Na Nova Aliança, Jesus falou assim, não, vocês ouviram falar da lei, mas eu estou trazendo a graça. Então nós aprendemos, não, então a lei era uma coisa para aquela época, mas não existe mais. Mas na verdade, nós precisamos entender que a lei foi um passo. Depois veio outro passo, a graça. Mas o próprio Jesus disse, o que eu estou trazendo, Mateus 5, Sermão da Montanha, o que eu estou trazendo não anula a lei. O que eu estou trazendo é a graça para cumprir a lei. Eu não estou anulando a lei. Então, por isso agora nós queremos equilibrar, né, assim, o que Jesus falou não precisa de equilíbrio. O que Jesus falou é verdade absoluta. Mas quando nós falamos que Deus é Espírito, aí também tem a outra passagem bem conhecida, né? Essa é João 4. Volta um capítulo, João 3, também tem Nicodemos que vai falar com Jesus, e Jesus também fala sobre o Espírito para Nicodemos, lembra? O Espírito é assim, Deus é Espírito, Ele sopra como o vento, você não sabe de onde que vem nem para onde que vai. Então a gente tem essa ideia que é correta, que é importante para a gente entender o caminho de Deus, de que Deus não tem um lugar específico, nem uma hora específica, nem um método específico, né? O vento é uma coisa assim, sempre o vento vem assim. Não, o vento pode vir do norte, o vento pode vir do sul, o vento pode vir de várias direções, você não sabe de onde que vem, você não sabe para onde que vai. Então nós temos um conceito de Deus como Espírito, que Deus não pode ser conhecido, Deus não pode ser programado, Deus não pode ser enquadrado, correto? Mas agora vamos ver o outro lado. Deus é metódico, ou se você preferir a palavra, né, nem todo mundo talvez use da mesma forma, mas Deus é sistemático. Deus tem um sistema, Deus tem um hábito, Deus tem uma natureza, Deus tem coisas específicas, sim. Deus tem um povo escolhido. Não parece que é uma contradição? No Velho Testamento, outra coisa que a gente pode falar, a gente falou sobre lugar certo, hora certa, tem outras coisas que poderíamos acrescentar. Deus tem um povo certo. No Velho Testamento era só judeu. Algumas exceções, mas era só judeu, né? Agora não, agora é gentios, todos os povos, que era o propósito original, mas até hoje tem um povo específico. Deus não abandonou o seu plano para Israel, Paulo fala em Romanos 11. Então, poderíamos colocar isso também. Então, Deus é aberto, Deus é Espírito, Deus é inclusivo, Deus aceita todos, mas ao mesmo tempo, Deus é muito metódico. Só tem um caminho para chegar a Deus. Deus, de certa forma, parece que a nova aliança anula a lei. Então a coisa não é tão preso, sábado, um dia certo, né, que podia colocar aqui também, né? O dia certo do sábado. Deus tem essas coisas, mas Deus abriu as portas da nova aliança. Não tem mais dia, não tem mais hora, não tem mais lugar. Deus encontra com pessoas em todos os lugares. A gente nem sabe como que Deus faz. Então qualquer jeito que faz para Deus está bom. Abre uma igreja em qualquer esquina, um faz de um jeito, outro faz de outro. Todo mundo está adorando a Deus, todo mundo Deus ama. Mas como que é? E aí a gente começa a entender que realmente hoje nós não precisamos ir a Jerusalém, mas
já falamos em outras aulas sobre o significado, tem um lugar certo, sim. Continua tendo um lugar certo. Que não é... Deus tem um plano, é difícil a gente manter tudo isso aí no equilíbrio na nossa cabecinha, tão pequenininha. Mas Deus tem um plano para Jerusalém, Deus tem um plano para Israel. Jesus vai voltar para Jerusalém. Então, Deus é espírito, mas Jesus se tornou homem. E Jesus subiu ao céu num corpo até hoje. Por mais difícil que seja para a nossa cabeça entender, Jesus tem um corpo físico. Ele se tornou homem. Deus é definido. Deus tem no jardim do Éden, antes do pecado, Deus tinha uma hora para chegar e falar com Adão. Então, Deus é metódico. Deus tem coisas específicas. Deus tem propósitos específicos. Então, nós vamos ter que achar um jeito de incluir na nossa cabecinha a inclusividade de Deus, que agora são todos os povos, todos os lugares, todos os momentos, mas nós vamos ter que entender que Deus tem um povo específico, Deus tem o plano para judeus, mas não só para eles, vai incluir todos. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo que nós precisamos tentar colocar na nossa cabeça, e pode ser que você saia frustrado, como outras vezes, talvez você tenha saído frustrado daqui, porque eu queria uma resposta, eu queria uma fórmula, eu queria uma coisa assim, 1 mais 1 são 2, pronto, resolvi a charada, resolvi a equação, tem uma pergunta, tem um problema específico, mas tem uma resposta exata. Não, não é tão fácil assim, não temos respostas, Deus tem respostas perfeitas. Um dia nós vamos entender as respostas perfeitas de Deus para todas as coisas, mas hoje nós precisamos entender, a verdade de Deus não é relativa, não é A e pode ser B, pode ser preto, pode ser branco, pode ser assim, não é dessa forma, mas ao mesmo tempo não segue as nossas fórmulas. Deu para entender? Não, não dá, né? Então, mas não dá para a gente achar, eu não posso dar para você uma fórmula para a Trindade, eu não posso dar para você uma fórmula para a soberania de Deus e liberdade do homem, eu não posso te dar uma fórmula para como que Deus é espírito e como que Deus é metódico, eu não posso dar essas fórmulas. O céu não é aqui, mas é um lugar que não é um lugar. Céu não é um lugar, mas não é uma coisa tão vaga. Por isso que nossa ideia do céu, da vida eterna, muitas vezes é uma ideia vaga. Não é para ser uma ideia vaga. É certo que eu não sei quase nada. A Bíblia não nos dá muita informação sobre a vida eterna. Mas Deus, Ele é espírito, mas Ele é definido. E toda a terra, Ele escolheu um lugar. É Jerusalém, não é só a cidade, embora Ele tenha um plano para a cidade, mas não é só a cidade, porque Deus encontra conosco em qualquer lugar, mas tem um lugar espiritual, tem uma posição que Jerusalém representa, que não é vago. O lugar da unidade não é uma igreja em cada esquina. O lugar da unidade tem um lugar, não é físico, mas tem um lugar. Deus quer unidade. Jerusalém representa algo que eu não entendo muito pouquinho, mas eu entendo que tem um lugar e que nós, como povo de Deus, precisamos achar esse lugar. Não é como os protestantes, eles não falam muito isso abertamente, mas quando eles romperam com a Igreja Católica, não precisa mais ser uma igreja que pode provar que nós temos a sequência apostólica, a sucessão apostólica. Não, pode ser qualquer um que lê a Bíblia, qualquer um, não precisa seguir o Papa. Eu posso ler a Bíblia e eu posso ter a minha revelação da verdade. Mas o que resultou isso? É verdade, o Papa, com a estrutura da igreja ao longo dos anos, perdeu, a igreja como um todo, não só o Papa, a igreja como estrutura, perdeu. Assim como os judeus perderam o seu lugar de dizer assim, nós somos os únicos representantes de Deus. Perderam isso. Então,
Lutero e todos os outros protestantes acharam uma verdade. Eu e você podemos ler a Bíblia e o Espírito Santo pode revelar a verdade para nós. Mas qual foi o resultado infeliz dessa descoberta? Houve muitos resultados positivos, nós estamos aqui também como resultado da reforma. Mas o resultado infeliz que nós herdamos da reforma é: cada um pode proclamar a sua verdade e pode levantar a sua igreja. Isso não é Jerusalém, isso é uma coisa fora. E Deus é metódico. Ele não joga a gente fora, graças a Deus. Ele não nos rejeita, porque nós estamos fora de Jerusalém. Mas Ele está dizendo: vocês precisam voltar para Jerusalém. E, então, isso é um assunto, né, muito importante, mas nós estamos querendo falar sobre essa hora certa. Porque, não é sempre, né, mas em vários momentos no Velho Testamento, a gente citou na semana passada, como Daniel nem tinha mais, o templo estava derrubado, estava destruído, quando Daniel estava em Babilônia, e ele orou, Daniel 9, ele orava 3 vezes por dia, com a janela aberta para onde? Como é que Daniel orava? Ele orava com a janela aberta para Jerusalém. Ele orava em direção a Jerusalém. Mas Jerusalém não existe mais, Daniel. Acabou Jerusalém. Acabou a cidade, acabou o templo. Deus não está mais lá. Para que você vai orar olhando para Jerusalém? Porque Deus escolheu Jerusalém. Porque Deus continua interessado em Jerusalém. Porque Deus atende baseado no lugar, e Deus atende, também nós estamos vendo aqui, baseado na hora. Daniel orou, e a gente entende depois que até estava havendo uma batalha espiritual entre Miguel e outros anjos, príncipe da Pérsia, da Grécia, mas aí Gabriel chegou para Daniel na hora certa. Ele chegou para revelar aquela revelação de Daniel 9, né, das 70 semanas, uma revelação fantástica. Daniel não entendeu, a gente não entende perfeitamente, mas aquilo ali é uma revelação tremenda das coisas que iriam acontecer até o final dos tempos. Mas quando que o anjo recebeu liberação para vir falar com Daniel? Na hora do sacrifício da tarde, né? Então, nós temos uma hora certa. Tem que ser hoje. Você tem que calibrar se o sacrifício da manhã é 9 horas da manhã, ou se é 6 horas da manhã, se é a hora do sol nascer, se é a hora do sol descer, é o horário do Brasil, é o horário de Israel, que horário que Deus... Lógico, não estou falando isso. Mas eu estou falando que espiritualmente isso aqui tem um significado, tem uma hora certa, tem um jeito certo. O nosso Deus, que é Espírito, que pode encontrar conosco em qualquer lugar, em qualquer momento, Ele também é um Deus metódico, ok? Pelo menos aqui, até aqui, assim, né? Deus é Espírito, Ele pode... Ele não é limitado por lugares e nem por horários, mas o lugar do Velho Testamento e a hora do Velho Testamento tem significados espirituais. E até mesmo na Nova Aliança, porque não só Jesus morreu, ele foi crucificado, provavelmente, perto do horário do sacrifício da manhã, e ele morreu, expirou, perto do horário do sacrifício da tarde. Então, isso é uma coisa interessante, porque era como se Deus estivesse falando, né? Aí está meu filho, ele é o cordeiro que era oferecido, nós lemos em Êxodo 29, semana passada, tinha um sacrifício que eles tinham que oferecer todas as manhãs e todas as tardes. Então, Jesus, na cruz, mostrou que ele estava cumprindo esse sacrifício. Ele foi o sacrifício da manhã e ele foi o sacrifício da tarde. Mas depois Cornélio, um gentio que estava orando, estava
buscando a Deus, o anjo não aparece para ele na hora do sacrifício da tarde. Então, Deus tem uma coisa com horários, né? Ele não é limitado a isso, mas ele quis mostrar, tem um significado, e a gente precisa entender esse significado, ok? Bom, então vamos ver mais um pouquinho sobre isso para a gente entender. Eu não vou reler, mas se alguém não estava aqui domingo passado, assim, nós estamos nos baseando em Êxodo 29. Eu acho que vocês poderiam abrir mais uma vez em Êxodo 29, porque é aqui que Deus mostra para Moisés, aqui que começa o sacrifício que nós podemos chamar o sacrifício diário. Então, tinha um sacrifício diário, que na verdade era feito 2 vezes por dia. Era um sacrifício diário, mas era feito 2 vezes por dia, pela manhã e pela tarde. E em ambos os casos, eu só vou mostrar esses elementos aqui do sacrifício diário para a gente entender. Então, em Êxodo 29, versículo 38, fala: isto é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Depois nós vamos ver alguns textos que chamam esse sacrifício de sacrifício diário, mas na verdade esse sacrifício ele tinha 2 coisas que caracterizavam. Um era que era diário. Ele falou assim: você vai oferecer esse sacrifício diariamente. Mas depois usa essa palavra no final do versículo 38, fala continuamente. E depois nós vamos ver, quando se refere a esse sacrifício, ele é chamado de sacrifício contínuo. Então a primeira coisa assim, é diário, mas é contínuo. Qual que é a diferença entre diário e contínuo? Diário você faz uma coisa, por exemplo, alimentação, né? Alimentação, você tem uma alimentação de manhã e uma alimentação à tarde. Tarde ou noite, né? Tem no meio-dia também, mas assim, se você especificar, tem uma alimentação, mas não pelo menos não deve ser, uma alimentação contínua, comer o dia todo sem parar. Como alguém diz, eu tenho uma refeição por dia só, da manhã até a noite eu não paro de comer. Então, a nossa alimentação não deve ser assim, mas na verdade, isso aqui de Deus era para ser contínuo. Então nós não vamos ter tempo para ler cada um dos textos, mas esse sacrifício, tinha vários sacrifícios que eram momentos específicos. Quando você pecar, quando tiver uma festa, um dia sagrado, tinha várias ocasiões em que tinham sacrifícios especiais, para consagrar um sacerdote, no dia da expiação, para santificar o povo todo. Então tinha momentos, épocas, ocasiões específicas em que tinha, aí falava, tinha que ser assim, tal animal, de tal forma, tinha um holocausto, tinha oferta pacífica, tinha oferta de cereais, tinha oferta pelo pecado. Então tem vários tipos e várias ocasiões de sacrifícios. Mas esse sacrifício da manhã e da tarde era um holocausto, então era um tipo de sacrifício chamado holocausto, e era oferecido de manhã, um cordeiro de manhã e outro cordeiro à tarde. Mas como isso demorava um pouco, né, o holocausto, o animal ficava em cima da lenha, em cima do altar, até queimar completamente. E a Bíblia diz, se você quiser só anotar, né, não precisa necessariamente abrir lá, mas em Levítico 6, 12 e 13, quando está explicando como que deveria cuidar de todos os sacrifícios e do altar, lá fala que o fogo nesse altar de sacrifício não podia se apagar nunca. Porque tinha um sacrifício de manhã,
que deveria continuar queimando lá até a tarde, e tinha outro sacrifício à tarde que deveria continuar queimando até o outro dia de manhã. E o sacerdote ele tinha que colocar lenha lá para o fogo não se apagar. Na verdade, o fogo foi aceso em Levítico, no final de Levítico 9, o fogo foi aceso pelo fogo que caiu do céu. E esse fogo, a gente não sabe se aconteceu exatamente assim, mas na verdade esse fogo que veio do céu, ele não deveria apagar nunca. Deus acendeu o fogo, com fogo caiu do céu, mas o fogo deveria continuar permanentemente. Então esse sacrifício era diário, mas ele também era chamado sacrifício contínuo. Esse sacrifício não deveria parar nunca. Todo o tempo tinha que continuar. E outra coisa interessante, quando tinha um sábado, quando tinha uma ocasião, né, eles tinham ofertas especiais. No sábado tinham ofertas especiais no início de cada mês, que se chamava Lua Nova. Tinha ofertas especiais nos dias de festas, na Páscoa, no Pentecostes, no Tabernáculos. Eles tinham várias ocasiões em que tinham ofertas especiais. Mas quando você lê, acho que em Números 28, quando você lê sobre esse sacrifício, esses outros sacrifícios, ele tem assim, um detalhe importante que ele coloca, vocês vão oferecer esses sacrifícios extras além do sacrifício contínuo. Esse contínuo não podia parar nunca. Então podia ter no sábado outros sacrifícios, mas o normal continuava. Então isso era um sacrifício contínuo. Era diário, mas era contínuo. Ele não terminava nunca. O que era esse sacrifício de manhã e à tarde? Era isso aqui, ó. Um cordeiro de manhã e outro cordeiro à tarde. Então, cada sacrifício era um cordeiro e mais o que eles chamavam, né, de acordo com a tradução, chama ou oferta de manjares ou oferta de cereais. Então, cada manhã e cada tarde tinha que ter um cordeiro sem mácula, né, um cordeiro perfeito, que é Jesus, e uma oferta de cereais. E o que era a oferta de cereais? Era isso aqui, farinha de trigo, eu pus só trigo aqui, mas era farinha de trigo, azeite e vinho. Essas três coisas faziam parte, e a gente até pode acrescentar, que a gente estudou isso faz pouco tempo, tinha que ter sal também. Né? A oferta de cereais sempre tinha que ter sal. Mas, pelo menos que menciona, quando fala da oferta de cereais, sempre fala desses três elementos aqui em Êxodo 29, onde nós estamos lendo, ele fala sobre isso, fala qual parte que tinha que ter e tudo mais. Uma sugestão, uma ideia, eu não tenho muito conhecimento sobre isso, tem muitas coisas mais que Deus pode revelar, mas uma coisa que pode ajudar a gente. O trigo vem da terra, fala da humanidade. Então, o cordeiro é Jesus. Jesus que veio como o cordeiro imaculado, sem defeito, ele veio como filho de Deus, né? João Batista olhou para Jesus e falou assim, eis o Cordeiro de Deus. Então, ele é aquele que veio de Deus, que veio do céu, e ele é o Filho de Deus, ele não tem pecado, ele é o Cordeiro imaculado, e em um sentido, ele fez, né? Em um sentido não, assim, ele fez o sacrifício único. Mas nós vamos ver daqui a pouco que tem uma aplicação na nova aliança também de ser contínuo. Até Hebreus fala assim, na lei tinha que oferecer sacrifícios todos os dias e nunca libertava as pessoas do pecado. Na nova aliança Jesus fez um sacrifício e acabou. Mas tem uma aplicação dessa ideia contínua. Por isso que eu estou parando aqui, porque a gente precisa entender. Jesus fez um sacrifício, nós aceitamos o sacrifício. Muitas pessoas, nós precisamos voltar para às vezes até para entender mais o que Jesus fez por nós,
que muita gente pensa, eu sou cristão há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, eu já sei que Jesus morreu por mim, não precisa ficar repetindo isso. A gente, quando fala sobre Jesus morreu na cruz, a gente pensa, está falando para os pecadores. Gente, nós não sabemos, nós estamos às vezes continuando com problemas na nossa vida porque a gente não entende realmente a obra, a gente não crê perfeitamente na obra que Jesus fez uma vez por todas. Então, isso aqui não é coisa assim só para quem não conhece Jesus ainda, isso aqui é para nós. E essa coisa de ser contínua significa que continuamente isso precisa ser renovado. Né? Isso tem uma hora certa para Deus agir. Por que Deus escolhia essa hora? Porque era essa hora no tabernáculo, no templo, na casa de Deus, era essa hora que o Cordeiro de Deus era oferecido novamente. Então nessa base Deus podia chegar perto, ok? O Cordeiro. Mas o trigo fala da humanidade. Jesus também é essa oferta, mas aqui entra mais a gente, porque Jesus é a farinha de trigo. Tem um lugar que fala assim que a farinha tinha que ser moída, a farinha era o trigo moído de tal forma que não era aquela farinha cheio de caroços grandes e pequenos, era assim, eu não me lembro agora a expressão, mas ele fala sempre assim que tinha que ser uma farinha uniforme, uma farinha perfeita, você não via uma partículazinha maior do que outra. Isso fala da humanidade perfeita de Jesus. Né? Todos nós, não precisa olhar para o outro não, todos nós temos umas coisas maiores e umas coisas menores, né? Nós temos nossos defeitos, nós temos características, isso faz parte da nossa humanidade. Nós somos bons numa coisa, nós somos péssimos em outras coisas, mas Jesus, ele é perfeito em tudo. Maravilhoso isso, né? Jesus era perfeito, ele não tinha ira de mais nem ira de menos, ele não tinha paciência de mais e nem paciência de menos. Entende a ideia? Nós somos sempre incompletos, nós somos uma farinha... sabe, um trigo que é moído assim, meio só quebrando assim, então assim, não é aquela coisa que é feito por um moinho assim, que deixa tudo certinho. Então, por isso que Deus tem que às vezes pegar a gente e botar de novo no pilão para a gente se quebrantar, porque todo quebrantamento vai fazer com que aquilo que é muito alto abaixe mais um pouco, ok? Então, esse é o processo da humanidade. Deus, essa oferta de manjares era uma farinha perfeita, é a humanidade perfeita. E a humanidade nossa precisa ser, aí fala assim, que para fazer essa oferta de cereais, tinha que misturar bem, tinha que amassar, né? Como toda cozinheira sabe, você vai fazer um bolo, vai fazer um bolinho, vai fazer pão, vai fazer qualquer coisa, tem que misturar bem. A farinha não pode ser misturada assim apenas. Fala assim do azeite que às vezes colocava só por cima. Faz um bolinho, faz alguma coisa e unta por cima o azeite. Mas essa oferta, a farinha tinha que ser misturada, totalmente misturada com o azeite, que é o Espírito Santo. Então, a nossa humanidade precisa ser cheia, misturada, totalmente unida com o Espírito Santo. Né? E o terceiro elemento é o vinho. E o vinho é chamado assim, oferta de libação. O vinho era derramado. E isso fala de doar, como sangue, né? Vinho representa sangue, o verdadeiro sangue é o sangue do cordeiro, mas na oferta de manjares, o vinho fala do terceiro elemento, que nós precisamos da nossa humanidade, nós precisamos do Espírito Santo misturado conosco, e nós precisamos da doação. O vinho é você derramar sua vida, o vinho era derramado, era jogado, sim, e para quem, né, para eles a bebida assim, mais apreciada era o vinho. Então, imagina assim, pensando assim, olha, o vinho é a coisa mais gostosa, assim, lá joga fora, né? Derrama, é uma vida derramada para Deus. Então, esses são os elementos, cada um poderia pensar e meditar bastante, mas só para a gente pegar a ideia.
Agora, vamos aqui em Êxodo 29, vamos ver o que ele fala sobre o cheiro suave. Versículo 41. O outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás oferta de cereais, como com a oferta da manhã, conforme a sua oferta de libação. Então era tudo igual. Mas aí ele fala, por cheiro suave. Algumas traduções falam aroma agradável. Ok? Não só os cereais, toda a oferta aqui, né, era queimado com fogo, tanto o cordeiro como toda essa parte da oferta de manjares, de cereais, era uma oferta feita com fogo, e isso produzia um aroma suave, um cheiro agradável. E isso, evidentemente, fala de algo que vai atrair Jesus, atrair Deus para falar, porque depois ele fala assim, eu vou sentir esse cheiro. Lembra de uma ocasião em que Deus sentiu o cheiro? Assim, eu acho que assim, pelo menos que me vem à memória, assim, a ocasião mais forte, quando Deus sentiu o cheiro do sacrifício, e ele mudou de ideia, assim, aquele cheiro fez com que ele pensasse, né? Foi depois do dilúvio, quando Noé ofereceu um sacrifício a Deus, aquele sacrifício subiu como aroma suave a Deus, e Deus falou assim, nunca mais vou destruir a terra com água, e aquilo volta, né? Deus quer vir habitar com a gente, né? O cheiro é uma atração, né? Que não gosta de um cheiro assim, de uma comida quase pronta, né? Ou outro odor agradável, assim, outro cheiro agradável, são coisas que nos atraem. Então, e eu achei bem interessante que às vezes a gente olha no sentido da palavra e abre uma nova ideia, né? Essa palavra agradável, ou suave, né? Que fala suave, tem uma tradução em inglês que ele usa uma palavra para traduzir, que significa assim, uma coisa que faz você sentir como se fosse uma coisa tranquilizadora, né? Faz você sentir, assim, uma coisa que cria um ambiente agradável, né? Essa palavra, agradável, suave, atraente, é uma palavra que também significa permanecer. Então a ideia é assim, esse cheiro que sobe a Deus faz Deus querer ficar com a gente, permanecer com a gente, habitar. Então ele tem uma ligação com a ideia de permanecer ou habitar, ok? E o outro elemento que a gente queria colocar aqui é que é um alimento para Deus. Se vocês, vou só terminar de ler esse texto em Êxodo 29 para depois mostrar esse texto sobre alimento. Então, versículo 41 fala sobre cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Versículo 42, este será o holocausto contínuo. Então, essa palavra contínuo, que é usado muitas vezes, na verdade, depois, quando eles se referiam a esse sacrifício, eles chamavam de sacrifício contínuo. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, ali vos encontrarei e falarei contigo. Ali também virei aos filhos de Israel, a tenda será consagrada pela minha glória, consagrarei a tenda da congregação e o altar, e os sacerdotes. Versículo 45, habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. Então ele está colocando uma ligação, lógico, esse não é o único sacrifício, mas eu queria que vocês pensassem aqui, esse sacrifício contínuo de manhã e à tarde, ele era o sacrifício que representava esse culto contínuo a Deus, e que fazia Deus querer habitar no meio do povo de Israel. E por isso, quando Deus queria trazer uma revelação, ele fez questão, não todas as vezes, tem muitos outros encontros com Deus que não fala nada sobre horário, mesmo no Velho Testamento, só estou dizendo assim, em algumas ocasiões, em várias ocasiões, Deus escolheu esse horário para trazer fogo do céu, para mandar o anjo, o horário de manhã para trazer essa água no tempo de Eliseu.
Ele usou esse tempo para dizer, esse tempo para mim, esse momento para mim é um momento especial. Esse momento é um momento muito significativo. E por que é significativo? Porque esse é o momento em que nós estamos nos baseando no sacrifício de Jesus, o Cordeiro, tira o pecado, e nós também estamos oferecendo a nossa própria vida. Era o Cordeiro mais a oferta de cereais, não só o Cordeiro. Jesus é a oferta perfeita de cereais, porque ele foi homem. Mas não, a ideia não é só ele como homem que viveu e acabou, mas essa oferta é para continuar, para ser contínua em todas as gerações, e é isso que traz a presença de Deus. E no capítulo 30 de Êxodo, não vou ler novamente, nós lemos semana passada, e fala também, além desse sacrifício contínuo de cordeiro mais cereais, tinha também o sacrifício do incenso, que vocês poderiam colocar talvez aqui embaixo, né? Eu não coloquei aqui, mas acrescentar que além desse sacrifício que ficava no altar do holocausto, outra coisa que tinha diariamente era o incenso. Todos os dias, lá no lugar santo, todos os dias tinha um outro altar, o altar do incenso, que ele colocava o incenso diariamente, ok? Agora vamos abrir em Números 28, só para completar essa ideia do alimento, porque aqui tem também em Levítico, né? Em Levítico 3, tem vários lugares que chama o sacrifício de alimento de Deus. Então, eu só queria colocar essas duas ideias, né? Esse sacrifício, o cordeiro mais a oferta de cereais, era um cheiro suave. Cheiro suave. Deus sente o cheiro e Ele quer se aproximar. Se nós estamos orando por avivamento, se nós estamos orando pela visitação de Deus, se nós estamos orando pela manifestação de Deus na terra, Deus é Espírito. Ele pode vir a hora que Ele quiser, no lugar que Ele quiser. Mas Ele fala que tem um lugar especial em toda a terra para Deus, que é Jerusalém. E o que tem em Jerusalém? O templo. E o que tem no templo? Uma oferta contínua. Que é isso que faz Deus querer vir e fazer parte e morar entre nós. Então, não é mais um lugar físico, mas tem um lugar, espiritualmente falando, tem uma aplicação desse lugar, Jerusalém. É unidade, é o lugar onde o nome de Deus está, é o lugar onde o homem não está fazendo o próprio reino dele. Esse lugar é o lugar que nós precisamos buscar. E não é saindo de uma igreja e indo para outra que nós vamos achar esse lugar. Pode ser que Deus queira que eu busque de uma certa forma em algum lugar, mas o que estou dizendo não é um novo grupo, uma nova igreja, um novo movimento que é Jerusalém, ok? Que muita gente tem falado ao longo dos séculos que a igreja estruturada, tanto a católica como depois as denominações protestantes, tudo isso aí é Babilônia, tudo isso aí está errado. Então nós temos que sair disso aí e formar um grupinho, esse grupinho que não está ligado a nada nem a ninguém, esse é Jerusalém. Não, não é bem assim, porque fora das denominações o homem senta no trono e Deus considera a Babilônia do mesmo jeito. Então a gente tem que achar Jerusalém, não é tão fácil como a gente pensa. Ao mesmo tempo é super simples. Super simples. É só tirar o homem do trono e ficar reunido em torno de Jesus. Jesus no centro. Muito fácil, né? Como é difícil para a carne aceitar isso. Então tem um lugar certo que vai trazer unidade, que vai unir todas as pessoas, não em torno de uma doutrina, de um homem, de um movimento, de uma ideia, mas vai reunir as pessoas em torno de Jesus. Tem um lugar certo e tem uma hora certa, que é quando você começa a pensar, qual que é a hora que Deus vai chegar? Qual a hora? Tem uma hora específica, né, nesse caso aqui da figura, tem uma hora que era de manhã e à tarde que se oferecia um sacrifício. Mas quando você passa a entender, mas espera aí, essa hora do sacrifício, na verdade, ele se transforma num sacrifício contínuo.
Na verdade, o fogo nunca se apaga. Na verdade, na hora que está acabando a carne do sacrifício da manhã, já é hora de oferecer o sacrifício da tarde. Na hora que está acabando de queimar o sacrifício da tarde, já amanheceu outro dia, é hora de pôr o outro da manhã. Em outras palavras, é 24 horas por dia. E tem um movimento, não é só isso, mas tem um mover de Deus, despertando muitas pessoas que a igreja precisa ter um cheiro suave, subindo a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Precisamos fazer parte de algo que faça Deus sentir o cheiro suave e querer vir estar entre nós. Amém? Então, esse cheiro suave não é só cheiro, porque ninguém consegue viver só com cheiro, não é verdade? O cheiro é gostoso, mas a Bíblia fala que esse sacrifício não era só cheiro, era comida. Comida para Deus. Números 28. Números 28, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel e diz-lhes: cuidai de apresentar-me a seu tempo determinado a oferta, o meu manjar. Eu não sei o que a sua tradução fala, né? O meu fala assim, aqui fala manjar, mas fala pão, alimento, o meu alimento. E se você quiser anotar, Levítico, tem vários versículos em Levítico, Levítico 3, versículo 11 e 16, se você quiser marcar só, assim, é interessante que isso acontece, que ele não é só um lugar, ele fala isso várias vezes. Então, Levítico, ele fala no 3, versículo 11 e 16, Levítico 21, quando ele está falando dos sacerdotes, está falando de todos os sacrifícios, não só desse, mas Levítico 21 fala no versículo 6, 8 e 17. Levítico 6, versículos 8, Levítico 21, versículos 6, 8 e 17. E aqui também, Números 28. Então ele fala assim, vocês prestem atenção, não deixem eu passar fome. Deus está falando com a gente, Deus está falando com o homem, não parem de oferecer esse sacrifício, é diariamente, é continuamente. Esse sacrifício precisa subir, precisa chegar, porque não é só um cheiro, tem um cheiro convidativo, mas o cheiro é bom por quê? Porque onde tem um cheiro, né, onde tem um cheiro do churrasco do vizinho, né, aí você fala assim, será que eu posso fazer parte? Porque parece que tem uma coisa boa aqui. Deus quer chegar perto, porque Ele não quer só o cheiro, Ele quer comer. O sacrifício para Ele é comida, é o meu alimento, é o meu pão, Ele chama. Esse é o meu pão, é o pão de Deus. Então ele fala, né, aí ele fala sobre cheiro suave, no versículo 2, essa é a oferta que ofereceis ao Senhor dia após dia. Ele fala novamente sobre esse sacrifício contínuo, ok? Então, esse sacrifício tem todas essas coisas. Rapidamente, eu queria só que vocês vissem em Daniel, no livro de Daniel, tem vários lugares, eu não vou ler todos, mas Daniel, ele estava no cativeiro, não tinha o templo estava destruído nessa época, e ele fala sobre, né, as revelações de Daniel, falavam sobre as coisas que viriam a acontecer depois da época de Daniel, né, depois do Império de Babilônia, viria outros reinos. Então tem várias revelações, vários sonhos, várias visões sobre as coisas que aconteceriam depois, mas fala também sobre os últimos tempos. Na verdade, assim, os livros que falam mais detalhadamente sobre o tempo do fim é Daniel no Velho Testamento e Apocalipse no Novo, né? E aqui em Daniel ele fala, acho que umas 4 ou 5 vezes sobre essa questão do sacrifício diário. Está no capítulo 8. Capítulo 8, Daniel 8, ele fala, começando no versículo 11, ele está falando sobre
o anticristo, né, sobre esse homem que vai se levantar, que vai batalhar contra os santos, que vai ser alguém que vai se levantar contra Deus e contra o povo dele, né? Versículo 11, sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. Resumindo, né, ele continua no versículo 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra, prosperou em tudo que fez. Depois ouviu um santo, um anjo, sei lá, Daniel está numa visão, ele ouviu um santo falando e disse outro santo, aquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Então, sem entrar não estamos aqui querendo falar muito sobre coisas do fim ou do anticristo, é só para fazer essa ligação. Para eles, e isso ele vai falar de novo no capítulo 9, no capítulo 11, e só para pegar o último texto, no capítulo 12, versículo 11 também fala, desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O que eu queria chamar a atenção quando o próprio anjo que revelava, e quando Daniel buscava a Deus, eles associavam as duas coisas importantes, acabou o santuário e acabou o sacrifício contínuo. Então, para eles, esse sacrifício contínuo era como se fosse o centro do culto a Deus. Não era só que destruiu o templo, que é um símbolo, que é um lugar, mas o que se fazia dentro do templo? A coisa mais importante, mais central, era esse sacrifício contínuo, ok? Muito bem. Agora, como nós podemos pelo menos fazer uma rápida aplicação para esse sacrifício contínuo na nova aliança? Vamos abrir em 1 Coríntios 11. A gente poderia lembrar também de João capítulo 16, mas 1 Coríntios 11, quando Paulo fala da ceia, na verdade a gente pensa, né, para fazer essa aplicação da ceia, o que seria esse sacrifício contínuo hoje? Se é o Cordeiro, que é Jesus, e na verdade, se você for pensar quais são os elementos físicos que entram quando a gente participa da ceia, né? No tempo da Páscoa, eles matavam cordeiro mesmo e comiam carne. Mas a nossa celebração da ceia, quando Jesus celebrou a última ceia, tinha carne também. Agora, a nossa celebração da ceia é pão, que essencialmente tem farinha e azeite, e vinho, né? Então, são exatamente esses elementos da oferta de cereais. Então, tem até uma ligação até física com o que era a oferta de cereais, e o que nós estamos celebrando na ceia é o sacrifício de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Então, em 1 Coríntios 11, ele diz o seguinte, versículo 24 ou 23, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Quantas vezes era para fazer isso em memória dele? Quantas vezes? Aqui está falando assim, fazer isto, do versículo 25 e 26, ele usa essa expressão todas as vezes, sempre que participar. Versículo 25, semelhantemente, tomando a ceia, e no final tomando o cálice, né? Depois no final do versículo fala, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26, pois todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Quantas vezes a gente deve anunciar a morte do Senhor? O limite é até que Ele venha. Mas quantas vezes a gente deve anunciar? Sempre. E aí eu não vou ler, mas assim, Atos 2, o final de Atos 2, mostra como a igreja primitiva praticava isso. Todos os dias, no templo e de casa em casa, eles tomavam pão, perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Então, eles faziam isso continuamente. Então, isso aqui tem a ideia de uma coisa contínua. Sugestão, não para a gente fazer mecanicamente, mas sugestão, uma vez por mês é pouco, ok? Uma vez por mês é pouco. Não significa que automaticamente a gente vai sair daqui assim, então, mas eu espero um momento em que isso seja muito mais frequente entre nós como comunidade, como povo de Deus, e até nas nossas casas. Ajuntou, a família é grande e a família mesmo toma ceia, de repente vem mais uma família juntos, vamos. Eles faziam assim, parece que não era uma hora marcada, não era era uma coisa contínua. Pelo que a gente entende da igreja primitiva, eles estavam constantemente adorando a Deus no templo e depois iam de casa em casa. E provavelmente, eles comiam outras coisas, mas junto com a comida eles falavam assim, vamos lembrar de Jesus. É uma oferta contínua, é uma coisa contínua, não só o fato de que Jesus deu a vida por nós, mas nós damos a vida por Ele. Amém? É uma coisa contínua. Outra ideia contínua é adoração. No livro de Apocalipse, né, quando você tem aquelas visões, né, Apocalipse 4, mostra o trono de Deus, mostra os 4 seres viventes, os 24 anciãos, e é interessante assim, que nessas visões do Apocalipse, às vezes ele mostra no trono, aí perto do trono tinha os 4 seres viventes. O que os 4 seres viventes faziam? Alguém lembra? O que eles faziam? Sem cessar, contínuo, santo, 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 continuamente, sem cessar. Aí é até interessante, acho que no capítulo 5 de Apocalipse, no final, que vai descrevendo, aí parece que a coisa vai aumentando, tem os 4 anciãos, 4 seres viventes, 24 anciãos, aí amplia para anjos, amplia para todos os seres viventes, vai aumentando. E depois fala assim, primeiro fala assim, os 4 seres viventes falavam sem parar, o tempo inteiro, um sacrifício subindo a Deus, um incenso subindo a Deus. Aí fala assim, quando os 4 seres viventes falavam, os 24 anciãos se prostravam. Mas espera aí, quando que os 4 seres viventes falavam? O tempo todo. Então, quando que os 24 anciãos se prostravam? O tempo todo. Porque primeiro parece assim, quando eles falassem, naquele momento, eles se ajoelham, aí acabou. Não. Quando os 4 seres viventes falavam, que era o tempo inteiro, os 24 anciãos se prostravam. Então, era o tempo inteiro também. E quando eles se prostravam, aí esse cântico ia aumentando, aí tem números enormes de seres viventes, de anjos e de tudo mais. Então, adoração, vocês podem colocar também Hebreus 13:15, que fala sobre continuamente, nós como sacerdotes, continuamente oferecemos sacrifícios espirituais. Então, adoração é contínua. A gente leu também Salmo 141, versículo 2, que fala bom, isso entra um pouquinho nesse terceiro aqui. Então, além de adoração, temos também o clamor, a intercessão. No livro de Apocalipse, faz várias vezes uma ligação entre a oração e o incenso. Lembra que o incenso também era o tempo inteiro. Então, vamos só ler um dos textos, no capítulo 8,
Apocalipse 8, versículo 3, veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações. Não, aqui até dá a entender assim, que o incenso era acrescentado às orações. Outro lugar fala assim, o incenso são as orações. Então, tem uma ligação entre oração, clamor, né? Esse incenso sobe à presença de Deus como clamor. Então, essas coisas todas são contínuas, são várias aplicações, né? E, finalmente, eu só coloquei esse último item aqui para lembrar que existe sempre nessas dimensões, a gente pode aplicar isso individualmente e a gente pode aplicar coletivamente, né? Existe um altar individual, então esse sacrifício contínuo, ele deve fazer parte da nossa vida individual. Ah, mas eu não consigo tirar um tempo. Gente, vocês perceberam que é preciso a gente aprender a tirar, nem que seja 5 minutos, mas para especificamente, não, Deus é Espírito, eu estou no Espírito, o meu coração está sempre em sintonia com Deus. Isso é importante e é possível. Mas Deus é Espírito, mas Ele também é... O que a gente colocou naquela outra folha? Deus é Espírito, mas Ele também é metódico, Ele também é sistemático, Ele também gosta de rotinas, não rotinas vazias, mas Ele gosta, Ele gosta. Se você tem um lugar... Se você tem um lugar na sua casa, um lugar onde você sempre... a gente fala assim, não, esse lugar aqui não é santo. Isso aqui é um prédio qualquer. Realmente, não é. Mas existe algo especial. Quando você sempre se reúne num lugar para adorar a Deus de verdade, muitas pessoas já tiveram até a experiência de sentir cheiro de perfume em lugar que tem muita oração. Ou não físico, mas você entra num recinto e você sente a presença de Deus, sem oração, sem louvor nem nada. Você chega lá, tem a presença de Deus. Então, Deus é Espírito, Ele pode encontrar com a gente em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, no seu banheiro, tomando banho. Não tem lugar onde Deus não possa encontrar com você. Mas que Deus gosta daquele lugar, daquele horário que você reserva para Ele, que você consegue realmente assim, esse é o meu momento para Deus, né? É um sacrifício contínuo, mas o efeito dele, a continuação dele tem que ser o dia todo. Então é um sacrifício diário, mas é para ser também contínuo. Então isso é individual, mas ele precisa ter a dimensão coletiva também. A dimensão coletiva, por exemplo, Daniel mostrou, ele estava orando sozinho em Babilônia. Sozinho, mas ele abria a janela para Jerusalém. O que significa isso? Eu estou sozinho, mas eu estou orando em direção àquela posição em que Deus se encontra com o seu povo como um todo. Então é muito importante a gente entender que nossa oração e nosso relacionamento com Deus não é em favor só de nós. Tem uma dimensão individual, né? Você não faz parte do povo de Deus só porque você está aqui junto com o grupo. Você tem que ter uma base individual. Mas a nossa oração, o nosso sacrifício, a ceia do Senhor não é individual. Você não toma a ceia eu sozinho. A ceia é uma coisa coletiva. E esse sacrifício contínuo, ele precisa ser restaurado. Então, quando Daniel, aquelas visões lá, nossa, vai ter uma desolação, vai acabar com o sacrifício contínuo. A igreja perdeu o sacrifício contínuo. A igreja faz um monte de programas, faz um monte de atividades, mas onde está o altar? Onde está a nossa oração coletiva em direção àquilo que Deus quer fazer? Como eu falei, tem Jerusalém. Nós não estamos em Jerusalém, nós estamos divididos uns dos outros, justamente porque nós não descobrimos Jerusalém, nós não estamos nos reunindo só em torno de Jesus, mesmo que a gente fale isso,
Nós temos muitos elementos humanos que estão nos dividindo dos outros. Quando tiver Jesus realmente no centro, todos aqueles que amam Jesus também vão se sentir unidos conosco. Então, todas essas aplicações, elas têm uma aplicação individual, mas também coletiva. Bom, vocês perceberam que parece um detalhe, né, no nosso texto, mas ele está muito ligado a todas essas coisas, né? E isso porque estou deixando de lado um monte de textos e outras coisas, assim, há uma riqueza de detalhes e de ênfase sobre isso, mas pense em tudo que Deus quer de uma forma contínua na nossa vida, né? Eu penso que esses elementos, né, a ceia, realmente dependendo e alimentando de Jesus, uma forma boa de resumir isso aqui na ceia, como ele fala em João 6, a gente come a carne e bebe o sangue de Jesus, e isso nos leva a ter comunhão uns com os outros, porque Jesus está em você, Jesus está em mim, então a gente precisa compartilhar isso. Mas nós comemos de Jesus para que nós sejamos o cheiro suave, aroma agradável para Deus, para que Ele possa vir e se alimentar de nós. Nós nos alimentamos de Jesus e Ele se alimenta de nós, porque quando nós somos transformados à imagem dEle, então nós temos verdadeira adoração e todos esses elementos fazem parte. Senhor, estamos aqui vendo, ainda que de uma forma incompleta, todas essas coisas, Senhor, estamos vendo que o Senhor dá valor para Jerusalém, e o Senhor dá valor para a hora em que Teu povo se reúne. Ó Deus, eu quero crer que o Senhor dá valor para esse momento que nós estamos reunidos aqui todo domingo de manhã. Ó Deus, e que haja outros momentos familiares, cada família, cada casa, tendo um momento em que o sacrifício contínuo está sendo praticado e aplicado na nossa vida. Senhor, nós olhamos para essas coisas, vemos como é maravilhoso, como é lindo, mas nós não sabemos como praticar. Mas ajuda-nos a dar passos, ainda que pequenos, ó Deus, para restaurar esse altar, para restaurar esse lugar no nosso meio, para restaurar essa hora específica em que o sacrifício é oferecido a Ti, para que o Senhor se sinta atraído, Senhor. Queremos atrair o Senhor para a terra. Queremos que o Senhor queira morar conosco. Queremos, ó Deus, que essa situação que Daniel estava vendo, do sacrifício contínuo ter cessado, de tantas coisas terem, Joel falou na profecia dele, do sacrifício de manjares ser cortado da casa de Deus. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a buscar a Ti, para que esse sacrifício seja restaurado. Na verdade, em primeiro lugar, isso é para o Senhor. É para que o Senhor tenha pão, para que o Senhor tenha alimento, para que o Senhor seja saciado com as nossas vidas. E aí nós seremos plenamente satisfeitos. Senhor, faz isso em nossas vidas, em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.